vestibulando, eu sou o professor Miranda e hoje vou definir triângulos e vou apresentar as principais propriedades. Trata-se do módulo 3 do caderno do curso e colégio objetivo, ok? Definição. Dados três pontos não alinhados, ou seja, que não estão na mesma linha, não estão na mesma reta, não são colineares, A, B e C, chama-se triângulo a união dos segmentos AB, BC e CA. Então temos segmento AB, segmento BC e segmento CA ou segmento AC. A união dos três segmentos fornece para nós a figura que recebe o nome de triângulo. É importante observar que os pontos pertencentes ao triângulo são os pontos pertencentes aos três segmentos. Somente pontos pertencentes aos segmentos são pontos que estão no triângulo. Pontos internos ao triângulo não pertencem ao triângulo. São, na verdade, pontos de uma região chamada de região triangular. Ok? Estão acompanhando? Então, o triângulo ABC, triângulo ABC, podemos representar assim, triângulo ABC, é o triângulo obtido a partir da união do segmento AB, segmento BC e segmento CA. Então, a união dos três segmentos resulta na figura que nós conhecemos pelo nome de triângulo. Região triangular, como eu havia dito, né, é a união do triângulo ABC com o conjunto dos pontos interiores. Então, o triângulo ABC é formado pelos pontos que estão nos segmentos AB, BC e CA. A união destes pontos com os pontos do interior resulta na região que nós chamamos de região triangular. Okay? A rigor, não existe área de triângulo, existe sim área da região triangular. Mas convenciona-se que, quando estamos cobrando a região, ou melhor, a área de um triângulo, estamos, na verdade, procurando a área da região limitada por ele, da região triangular. Ok? Elementos do triângulo. Os pontos A, B e C são chamados vértices. Eles são as intersecções dos lados do triângulo. Os lados do triângulo são segmentos AB, BC e AC. Então, AB é um dos lados, BC é outro lado e AC é o terceiro lado. E a intersecção entre dois lados é um ponto que recebe o nome de vértice. O triângulo, portanto, tem três lados e três vértices. O triângulo também tem três ângulos internos. Um ângulo interno com vértice em A, um ângulo interno com vértice em B, um ângulo interno com vértice em C. Eu posso indicar estes ângulos dessa maneira. Ângulo, lê-se ângulo com vértice em A, ou ângulo BAC. Acompanha aqui, ângulo BAC. Lê-se ângulo de lados BA e CA com vértice em C. Temos o ângulo B, está acompanhando o ângulo B, ângulo com vértice em B, ou ainda ângulo ABC. Eu disse ângulo ABC. Trata-se do ângulo com lados AB e BC e vértice em B. E para concluir, o ângulo com vértice em C. Trata-se do ângulo ACB. É ângulo de lados AC, CB e vértice em C. Está aqui. Ok, pessoal? Acompanhando até aí? Tranquilinho? O triângulo também tem, isso é muito importante, o chamado ângulo externo. Isso mesmo. O ângulo externo de um triângulo é o ângulo formado por um lado e a reta suporte do outro. Ele é suplementar ao ângulo interno. Então, acompanhe. Este ângulo, cuja medida é alfa, ele é formado por um dos lados do triângulo, no caso AC, e pela reta suporte de outro lado. Reta suporte é a reta que contém, a reta que suporta o lado AB. O lado AB é um segmento. Todo segmento está contido em uma reta. A reta que contém o segmento recebe o nome de reta suporte do segmento. Portanto, este ângulo, cuja medida é alfa, ele é formado por um dos lados do triângulo e pela reta suporte de outro lado. Ok? Ele é chamado de ângulo externo em relação ao triângulo. É importante notar que ele é suplemento do interno adjacente a ele. A soma dele com o interno adjacente a ele, com o interno que está ao lado dele, resulta em 180 graus. Tá? Como identificar um ângulo como sendo externo em relação ao triângulo? Para que você possa considerar um ângulo como sendo externo em relação ao triângulo, basta verificar se três condições são satisfeitas. Primeiro, é claro, ele deve estar fora do triângulo. Tá? Segunda condição, ele tem que ser adjacente ao interno, ele tem que estar ao lado do interno.
E a terceira condição, a soma dos dois deve resultar 180 graus, ou seja, eles devem ser suplementares, tá? Propriedades importantes. Lei angular de Thales. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Eu vou provar isso para vocês. Vamos começar a demonstração? Vamos considerar o triângulo de vértices A, B e C, tá bom? Então, eu tenho o vértice A, e eu vou admitir que a medida do ângulo com o vértice em A, que pode ser representada por medida A, vale gama. Aqui o ângulo de medida B, o ângulo de medida C, tá? Começamos traçando pelo ponto A uma paralela ao lado BC. Traço pelo ponto A, vou repetir, uma reta paralela ao lado BC, de acordo? Notem que esses dois ângulos, o que mede beta e o que mede B, eles são alternos e internos, e portanto eles possuem medidas iguais. Ou seja, podemos admitir que a medida beta é igual à medida B, ok? Ângulos alternos e internos. Note também que a medida C e a medida alfa, elas são medidas de ângulos que também são alternos e internos. Alternos em relação à transversal e internos em relação às paralelas. Eles são internos alternadamente, ok? Ângulos alternos e internos possuem medidas iguais, portanto, a medida C é igualzinha à medida alfa, ok? Note que, se somarmos gama, beta e alfa, devemos encontrar, ao somar gama, beta e alfa, devemos encontrar 180 graus. Ora, se eu trocar gama por algo igual a gama, se eu trocar beta por algo igual a beta, e se eu trocar alfa por algo igual a alfa, a soma não sofre alteração. O resultado continua sendo 180 graus. Então, eu vou trocar gama por A. Como eu havia dito para vocês, gama é a medida do ângulo A. Então, está aqui a medida do ângulo A. Tá bem? Troquei gama pela medida do ângulo A. Eu vou trocar beta por B. Nós vimos que são valores iguais, porque são medidas de ângulos alternos internos. Então, troco beta por B. E, por fim, eu troco o alfa por C. Medidas iguais, pois são medidas de ângulos alternos internos. Então, eu troco o alfa por C. Ora, troquei gama, beta e alfa por valores que são exatamente iguais a gama, beta e alfa, respectivamente. Então, a soma não sofre alteração. Conclui-se que A mais B mais C é igual a 180 graus. Acabei, portanto, de provar para vocês que em qualquer triângulo, a soma das medidas dos três ângulos internos resulta 180 graus. Isso é muito importante, eu não posso esquecer, tá? Outro teorema importante, pessoal, diz respeito ao ângulo externo. Trata-se do teorema do ângulo externo. Em qualquer triângulo, cada ângulo externo é igual à soma dos internos no adjacentes. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a medida do ângulo externo, tá bom? E aqui eu tenho o interno adjacente a ele. Notem que os dois são suplementares, tá? O que eu quero provar é que a medida do externo é a soma dos dois internos que não são adjacentes a ele, que não estão ao lado dele. Então, eu quero provar que EX é A mais B. Para isso, procure acompanhar. Com certeza, se EX é a medida do ângulo externo, e se ele é adjacente ao ângulo de medida C, então a soma desses dois valores deve resultar 180 graus, né? Porque a medida do externo mais a medida do adjacente, do interno adjacente a ele, sempre é 180 graus. Por outro lado, acabei de provar para vocês que A mais B mais C também resulta a 180 graus. A mais B mais C igual a 180 graus. Ora, pessoal, EX mais C é igual a 180 graus, de acordo? A mais B mais C também é igual a 180 graus. Então, eu posso dizer que EX mais C, está aqui, acompanhando, e A mais B mais C, tá, são iguais, porque as duas somas resultam em 180 graus. C menos C já era, conclui-se que EX é A mais B. Então, acabei de provar que a medida desse ângulo externo é o A mais B. Então, em qualquer triângulo, a medida do ângulo externo é a soma dos dois internos que não são adjacentes a ele. Ok? Soma dos ângulos externos. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Note que alfa é a medida de um ângulo externo. Olha aqui, ó. Olha o interno adjacente a ele. Está acompanhando? Gama também é medida de ângulo externo. Olha só o interno adjacente a ele. E, por fim, beta também é medida do ângulo externo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse é o interno adjacente a ele. Pode-se provar
que em qualquer triângulo a soma das medidas dos três ângulos externos sempre é 360 graus. Também é muito importante, eu não posso esquecer, tá? Então, em qualquer triângulo, a soma das medidas dos ângulos externos, que são 3, resulta 360 graus, tá bom? Desigualdade nos triângulos. Pessoal, por favor, isso é muito importante. Em qualquer triângulo, o maior lado se opõe ao maior ângulo e vice-versa. Então, se no triângulo ABC, de vértices A, B e C, com lados medindo A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo, se nesse triângulo A é a maior medida lateral, então certamente o ângulo oposto, o ângulo com vértice em A, será o maior, tá? Se por acaso, por outro lado, a medida A for a menor medida lateral, então certamente a medida do ângulo oposto, a medida A, será a menor possível. Então, em qualquer triângulo, o maior lado se opõe ao maior ângulo, tá? E o maior ângulo, obviamente, se opõe ao maior lado. Em consequência, o menor lado é oposto ao menor ângulo e, claro, o menor ângulo é oposto ao menor lado. Isso é muito importante. Classificação dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Inicialmente, vamos classificá-los quanto aos lados, tá bom? Primeiro triângulo é o equilátero. O triângulo equilátero tem os três lados com medidas iguais. Então, o triângulo equilátero é um triângulo que possui três lados com medidas iguais. Quando você tem a intenção de deixar claro para alguém que dois segmentos possuem medidas iguais, basta que você coloque o mesmo número de tracinhos em cada um dos dois. Então eu posso colocar aqui, olha, 2 tracinhos aqui, 2 tracinhos aqui. Fica claro para quem estiver observando que os dois segmentos possuem a mesma medida. Não é preciso que eu coloque 2 tracinhos, eu posso colocar um tracinho nesse lado, um tracinho nesse lado. Se a quantidade de tracinhos é a mesma, então fica claro que os dois segmentos têm medidas iguais. Portanto, o triângulo equilátero, como já disse, é um triângulo que tem os três lados com medidas iguais. Cuidado agora! Definição de triângulo isósceles, preste muita atenção. Um triângulo é isósceles quando ele tem dois lados de medidas iguais. Um triângulo com dois lados de mesma medida recebe o nome de isósceles. Prestou atenção, né? Muito bem. Terceiro, o triângulo escaleno. Esse é um triângulo que possui os três lados com medidas diferentes, tá? Três lados com medidas diferentes. Resumindo, triângulo equilátero. Os três lados são congruentes. Os três lados possuem medidas iguais. Lembrem-se que eu digo que os lados possuem medidas iguais, mas eu evito dizer que os lados são iguais. Os lados com medidas iguais são congruentes, de acordo? Triângulo isósceles tem dois lados congruentes e o escaleno tem os três lados com medidas diferentes. Os três lados não são 2 a 2 congruentes, ok? Agora algumas particularidades. Muito bem. Primeiro, o triângulo equilátero tem os três lados com medidas iguais, mas também tem os três ângulos internos com medidas iguais. Nós já sabemos, eu já provei, a soma das medidas dos três ângulos internos de um triângulo qualquer sempre é 180 graus. Então, para descobrirmos a medida de cada ângulo interno de um triângulo equilátero, já sabendo que as três medidas são iguais, bastará dividir 180 graus em 3. E 180 graus dividido por 3 resulta em 60 graus. Então, cada um dos três ângulos internos de um triângulo equilátero mede 60 graus, tá? Muito bem. Triângulo isósceles, pessoal. Como eu disse, ele tem dois lados com medidas iguais. E os dois ângulos que são opostos aos lados de mesma medida também são ângulos com medidas iguais, tá? Outra coisa importante de se observar é que no triângulo isósceles, o lado que normalmente difere dos demais recebe o nome de base. E o vértice oposto é dito simplesmente vértice do triângulo. Também posso dizer que no triângulo isósceles, triângulo este que tem dois lados com medidas iguais,
os dois ângulos da base são ângulos com medidas iguais, tá ok? Tá? Isso é muito importante. E o triângulo escaleno, que tem os três lados com medidas diferentes, terá também os três ângulos com medidas diferentes. Então agora uma pequena pergunta para testar sua atenção. O triângulo equilátero é isósceles? Tempo. Muito bem, já respondeu? Pois bem, o triângulo equilátero é isósceles. Definição que eu apresentei para triângulo isósceles. Triângulo isósceles é aquele que tem dois lados com medidas iguais. Agora olhe para o triângulo equilátero. Ele tem dois lados com medidas iguais? A resposta é sim. Você pode até escolher. Esses dois têm medidas iguais, esses dois têm medidas iguais, esses dois têm medidas iguais. Então ele satisfaz a condição necessária para ser classificado como triângulo isósceles. Tomem cuidado. Eu não disse triângulo isósceles tem só dois lados com medidas iguais, tá? A definição apresentada foi outra. A definição apresentada é a seguinte: triângulo isósceles tem dois lados com medidas iguais. Então, qualquer triângulo com dois lados com medidas iguais também pode ser chamado de isósceles. É o caso do triângulo equilátero. Portanto, o triângulo equilátero é isósceles, tá? É claro que quando eu olho para um triângulo equilátero, eu procuro ser o mais específico possível. Então eu digo, este é um triângulo equilátero, tá? Mas ele pode ser considerado isósceles, tá ok? É isso aí. Agora eu vou passar para a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Quanto aos ângulos, podemos classificá-los da seguinte maneira. O triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo com 90 graus, recebe o nome de triângulo retângulo, de acordo? Bom, recordando, ângulo agudo é ângulo com medida maior do que 0 grau e menor do que 90 graus. E se um triângulo tem os três ângulos agudos, ele é chamado de acutângulo, de acordo? E por fim, só para recordar, ângulo obtuso, ele tem medida maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. E quando um triângulo tem um ângulo obtuso, um ângulo com medida maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, ele recebe o nome de obtusângulo. Resumindo, triângulo retângulo possui ângulo reto, triângulo acutângulo possui os três ângulos agudos e o triângulo obtusângulo possui um ângulo obtuso. Em se tratando de triângulo retângulo, vale a pena salientar algumas características. Primeiro, o lado que fica oposto ao ângulo reto, nesse caso BC, recebe o nome de hipotenusa do triângulo. Não posso esquecer, o lado oposto ao ângulo reto, no caso o lado BC, recebe o nome de hipotenusa, de acordo? Os outros dois lados, AC e AB, são os catetos do triângulo retângulo. E vale o teorema de Pitágoras, que garante que a medida da hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, pego a medida BC, elevo ao quadrado. Pego a medida AC, elevo ao quadrado. Pego a medida B, elevo ao quadrado. Se eu somar a medida B ao quadrado, a medida C ao quadrado, eu vou encontrar a medida BC ao quadrado. De acordo? O triângulo retângulo possui, além do ângulo reto, dois ângulos que são agudos, né? Ângulos com medidas entre 0 grau e 90 graus. E a soma desses dois ângulos sempre é 90 graus. Por quê? Sabemos que em qualquer triângulo, a soma das medidas dos três ângulos resulta 180 graus. Como este ângulo já vale 90 graus, a soma dos outros dois tem que ser 90 graus para que a soma dos três resulte 180 graus. Então, esses dois ângulos, eles são agudos e são complementares. Recordando, ângulos complementares são ângulos tais que a soma das medidas é igual a 90 graus. Tá ok? Espero que vocês tenham acompanhado esse resumo teórico, tá bom? É isso aí. Pois bem, exercício de número 1. Na figura a seguir, as retas R e S são perpendiculares. Deixe-me ver, as retas R e S são perpendiculares. Dizer que duas retas são perpendiculares significa dizer que elas formam um ângulo com 90 graus, tá? Então aqui tem um ângulo reto, tem um ângulo com 90 graus. De acordo? Muito bem. E as retas M e N são paralelas. Então a reta M de Maria é paralela à reta N de Nair. Então a medida do ângulo alfa em graus é igual a
Muito bem. Em primeiro lugar, observem que eu tenho duas paralelas e uma transversal S. Se esse ângulo mede 20 graus, este aqui também medirá 20 graus. Isso eu posso afirmar porque os dois ângulos são alternos em relação à transversal e internos em relação às paralelas, né? Alternos, e internos. E ângulos alternos e internos possuem medidas iguais. Ok? Muito bom. Agora observe o triângulo retângulo. Um ângulo interno vale 20 graus, o ângulo interno mede alfa e o terceiro mede 90 graus. A soma das três medidas resulta em 180 graus. Ora, alfa mais 90 graus mais 20 graus resulta em 180? Então, quanto vale o alfa? Aqui você já tem 90 graus, e significa que a soma dessas duas medidas tem que resultar 90 graus também. Então, alfa vale 70. 70 graus mais 20 graus, 90 graus, com mais 90 graus, 180 graus. Então, alfa 70 graus, a resposta para a questão de número 1, alternativa A. Tá bom? Espero que vocês tenham acompanhado. Muito bem, questão de número 2. Na figura, o segmento AB é bissetriz do ângulo de vértice A. A medida de alfa é... Então, nós temos aqui um triângulo, né? E o segmento AB, segundo consta, é bissetriz do ângulo que tem vértice em A. Significa que esses dois ângulos possuem medidas iguais. Afinal, a bissetriz de um ângulo é uma semi-reta com origem no vértice do ângulo e que o divide em dois ângulos de medidas iguais. E a bissetriz de um triângulo é o segmento contido no triângulo pertencente à bissetriz. Enfim, se AB, o segmento AB, é bissetriz do ângulo de vértice em A do triângulo em questão, esses dois ângulos possuem medidas iguais, tá bom? Então vamos acompanhar a resolução aqui embaixo, ó, comigo, tá? Vamos admitir inicialmente que se este ângulo mede x, é claro, esse aqui também medirá, tá? Então, AB é bissetriz do ângulo CAD. Ângulo CAD. Então, esses dois ângulos devem ter medidas iguais. Ou seja, o ângulo CAB tem a mesma medida que o ângulo BAD. Os dois têm medida x, tá? CAB e BAD, mesma medida x. Agora, observe. No triângulo maior, que é o triângulo ACD, né? Eu tenho um ângulo interno medindo 43 graus, um ângulo interno medindo 2x, e eu tenho esse ângulo externo que eu vou destacar em azul. Note que em relação a esse triângulo maior, o triângulo ACD, este ângulo com 86 graus é considerado externo. Ele está fora do meu triângulo, ele é adjacente ao interno e os dois são suplementares. Este ângulo ele é formado por um dos lados do triângulo e pela reta suporte de outro lado, né? Isso o define como ângulo externo. E nós sabemos que a medida do ângulo externo, no caso 86 graus, deve ser igual à soma das medidas dos outros dois ângulos internos que não estão ao lado dele, que não são adjacentes a ele. Portanto, 86 graus tem que ser 43 graus mais 2x. Então, temos uma pequena equação aqui. 43 graus mais 2x tem que resultar 86 graus, tá? Agora, consideremos esse outro triângulo, o triângulo ABC, que é um triângulo um pouquinho menor. 86 graus também é medida de ângulo externo deste triângulo que eu estou destacando agora, o triângulo ABC. Se 86 graus também é medida do ângulo externo desse triângulo, 86 graus tem que ser a soma das medidas dos dois internos não adjacentes a ele. Então, 86 graus é alfa mais x. Então, temos mais uma equaçãozinha envolvendo incógnitas, alfa e x. A soma tem que dar 86 graus. Muito bom. Agora, olha só que interessante. Na primeira equação, para obtermos o valor do x, basta isolá-lo. Então, eu tenho 2x é igual a 86 graus menos 43 graus, que dá 43 graus. Se eu dividir os dois lados por 2, de um lado temos x e do outro temos 43 graus dividido por 2, que resulta em 21,5 graus. A segunda equação traz alfa mais x igual a 86 graus. Vou colocar no lugar do x o seu valor, 21,5 graus. Isolando o alfa, concluímos que o alfa é
86 graus menos 21,5 graus. Olha aqui, ó. Alfa mais x igual a 86 graus. Então, alfa é 86 graus menos 21,5 graus, o que resulta 64,5 graus. E, portanto, a alternativa correta é D de dado. Acompanhou? Ótimo. Questão de número 3. Na figura, BD é bissetriz do ângulo ABC e CE é bissetriz do ângulo ACB. O valor de x é? Observe um triângulo de vértices A, B e C. De acordo com o texto, BD é bissetriz do ângulo ABC. Então, BD divide o ângulo ABC em dois ângulos de mesma medida. De acordo? Né? Se eu disser para vocês que esse aqui mede alfa, esse aqui também medirá. Da mesma forma, de acordo com o texto, CE é bissetriz do ângulo ACB. Então, esses dois ângulos também são ângulos com medidas iguais. Está claro para vocês? Então tá bom, vamos acompanhar a resolução. Como eu disse, BD é bissetriz do ângulo ABC e, portanto, esses dois ângulos têm medidas iguais. C é bissetriz do ângulo ACB, portanto, esses outros dois ângulos possuem medidas iguais. Então, se eu disser que este aqui mede alfa, este também medirá alfa. Se a medida desse for beta, esse também mede beta, tá bom? Continua acompanhando a resolução aqui com muita atenção, tá? Notem que alfa mais 2 beta mais 70 graus é a soma dos ângulos internos do triângulo BCD. E a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é 180 graus. Então, alfa mais 2 beta mais 70 graus tem que dar 180 graus. Por outro lado, 2 alfa mais beta mais 80 graus é a soma dos ângulos internos no triângulo BCE. Então, 2 alfa mais beta mais 80 graus deve resultar em 180 graus. 2 alfa mais beta mais 80 graus, 180 graus. Na primeira equação, temos alfa mais 2 beta igual a 180 graus menos 70 graus, que resulta em 110 graus. Na outra equação, 2 alfa mais beta igual a 180 graus menos 80 graus, que resulta em 100 graus, tá? Agora, cada um resolve o sisteminha em questão da maneira que achar conveniente. Eu acho que uma saída talvez seja escrever, ou melhor, isolar na segunda equação beta. Podemos dizer que beta é 100 graus menos 2 alfa. Beta é 100 graus menos 2 alfa. E aqui nessa equação, no lugar do beta, eu coloco entre parênteses, é claro, 100 graus menos 2 alfa. Então, de novo, beta é 100 graus menos 2 alfa. Então, aqui no lugar do beta, entre parênteses, cuidado, eu escrevo 100 graus menos 2 alfa. Depois eu aplico a distributiva com este número 2. E ao resolver a equaçãozinha, encontro o valor do alfa, que é 30 graus. Sabendo que alfa vale 30 graus, eu posso substituí-lo em qualquer uma das duas equações para obter, então, beta. Por exemplo, aqui, 2 vezes alfa, quando alfa é 30 graus, 2 vezes 30 graus dá 60 graus. Então, beta seria 100 graus menos 60 graus, que resulta em 40 graus, tá? Mas o que nós queremos é a medida x. Observe que no triângulo ABD, tá vendo? O triângulo ABD, eu tenho os seguintes ângulos internos. Um ângulo que mede x, um ângulo que mede alfa, e este aqui também é ângulo interno. Vocês estão acompanhando? Um ângulo mede x, um ângulo alfa, e esse ângulo destacado em azul também é ângulo interno. 70 graus, então, é medida de ângulo externo em relação ao triângulo ABD. Então, em relação ao triângulo ABD, 70 graus é a medida do ângulo externo. E nós sabemos que a medida do ângulo externo é a soma das medidas dos dois internos não adjacentes. Portanto, x mais alfa resulta 70 graus. Então, está aqui, ó. Alfa mais x tem que dar 70 graus. Como o x, aliás, como o alfa vale 30 graus, lembra? Temos 30 graus mais x igual a 70 graus. Está aqui, tá? Isolando x, x é 70 graus menos 30 graus, 40 graus, a alternativa E. Conseguiram acompanhar? Muito bem. Questão de número 4. Observe a figura. Então, vamos observar a figura. Interessante. Ângulo com medida A, ângulo com medida 2A, ângulo com medida X, ângulo com medida 2B, ângulo com medida B.
Enunciado. Nela, A, 2A, B, 2B e x representam as medidas em graus dos ângulos assinalados. O valor de x em graus é? Queremos o valor do x. Bom, em primeiro lugar, eu quero destacar que este ângulo e este outro são opostos em relação ao mesmo vértice. E, portanto, se essa medida é 2b, essa aqui também vale 2b. Tá bom? Agora, observem esse triângulo. Os ângulos internos desse triângulo medem 2a e 2b. Aqui tem um outro ângulo interno cuja medida eu não conheço. Mas o que eu noto é que x é a medida do ângulo externo em relação a esse triângulo. Note que o ângulo está fora do triângulo, é adjacente ao interno e os dois são suplementares. Então, x é a medida de ângulo externo em relação ao triângulo que eu estou destacando. E, portanto, x é a soma das medidas dos dois internos no adjacentes, ou seja, x é 2a mais 2b. Olha, vou anotar aqui, tá vendo? X é igual a 2a mais 2b. Tá bom? Tá claro isso para vocês? Agora, vamos observar esse outro triângulo um pouquinho maior. Está acompanhando? Esse triângulo aqui, ó. Um ângulo interno vale b, o outro ângulo interno mede a, e o terceiro ângulo interno vale x. E a soma das medidas dos três ângulos internos resulta em 180 graus. Então, x mais a mais b deve ser igual a 180 graus. Opa, olha aqui, ó. X mais a mais b é igual a 180 graus. Muito bem, para que possamos resolver o exercício com uma certa rapidez, podemos utilizar um pequeno artifício. Nessa equação, nós vamos multiplicar os dois membros da igualdade por 2. Então, nós vamos ficar com 2x mais 2a mais 2b igual a 2, que multiplica 180 graus. 2x mais 2a mais 2b igual a 360 graus. Por que fizemos isso? Porque observe que o valor de 2a mais 2b é conhecido. 2a mais 2b vale x. Então, no lugar de 2a mais 2b, nós podemos escrever x. Ficamos, então, com 2x mais x igual a 360 graus. 2x mais x igual a 360 graus. 3x igual a 360 graus, x vale 120 graus, a alternativa é E. Ficou claro? Acompanharam? Tudo bem? Essa foi a última questão dessa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Bom estudo!